Júnior, eu sou mobilizador de recursos da Associação Amor para Down. É uma associação que trabalha com pessoas com síndrome de Down e atende mais de 120 pessoas nos municípios de Balneário Camboriú e Itajaí. Muita gente nos pergunta como que pode fazer uma doação pelo imposto de renda. Esse vídeo vai mostrar para você o passo a passo, você vai ver como é simples e prático para fazer a doação. Faça você também. Gente, eu vou compartilhar a minha tela aqui, o programa do Imposto de Renda 2025. Eu vou pedir desculpas porque ele vai aparecer pequenininho para vocês, mas eu juro que eu tentei melhorar aqui e não consegui. Opa, peraí. Agora melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho, vai dar para ver melhor aqui a tela e os campos, né, que a gente vai utilizar. Eu estou utilizando aqui um contribuinte teste para que a gente pudesse fazer algumas simulações, trabalhar um pouquinho dentro do programa, né? É um contribuinte que tem um dependente, um filho, e esse dependente, vocês vão ver que depois ele estará, ele faz parte também da composição das despesas dedutíveis. Então, atribuir aqui uma remuneração em torno de R$15 mil por mês para esse contribuinte, totalizando aqui 180 mil no ano, com desconto de contribuição previdenciária oficial e com um imposto já retido na fonte em 2024, aqui no caso, né, no exemplo, de R$20 mil. Vai ter outras deduções aqui que eu vou mostrar na sequência, mas a gente já consegue identificar aqui que esse contribuinte ele pode e deve fazer aqui a sua declaração pelo modelo completo, ou oficialmente pelas deduções legais, né? Então você tem aqui a situação dele atual, não fazendo absolutamente nada, lançando as suas informações e realizando a entrega da sua declaração. Então ele ainda ficou aqui com um saldo de imposto a pagar. Bom, vamos ver como é que chega nesse valor dos R$5 mil. Então, esse contribuinte, ele tem... Deixa eu ir baixando aqui. Esse contribuinte, ele realizou, no exercício de 2024, alguns pagamentos que são as parcelas que ele consegue deduzir do seu imposto. Eu vou abrir um ou outro aqui só para exemplificar, mas despesas com instrução, né? Você tem essa possibilidade de fazer a dedução. Nesse caso aqui foi informado o titular, mas o dependente também teve esse código 01 que representa despesa com instrução. Então os dois tiveram despesa com instrução, cada um com 12 mil, depois vocês vão ver que a dedução, na verdade, ela é bem menor, porque existe uma limitação de dedução nessa rubrica. Temos aqui também uma despesa com saúde, o código 10 é o médico, então R$3 mil pelo titular. Plano de saúde do titular também, o código 26, aqui também aleatoriamente eu coloquei valores, né, para que a gente pudesse realizar essa simulação. E ele também teve contribuição para a previdência privada, também código 36. Aqui existe uma limitação máxima de até 12% do rendimento, então também atribui aqui um valor para exemplificar. Ele não realizou nenhuma doação durante o ano de 2024, ele poderia ter feito, né? Depois a gente faz uma simulação aqui também, para verificar como isso mexe no valor final aqui, do saldo, né, do imposto a pagar ou restituir. Tá? Então, antes da gente partir para as telas da destinação, de como você pode fazer isso, eu quero mostrar aqui bem rapidamente como ficou a situação. Aqui eu vou ter que aumentar de novo, aí, para conseguir mostrar para todos. Tá? Então, rendimentos tributáveis, aqui é um resumo de como se comportou essa declaração, o rendimento recebido pelo titular. Depois as deduções, então nós temos a previdência oficial, ela fica obviamente também limitada ao teto máximo, né?
A contribuição à previdência complementar, previdência privada, então aquele R$ 12.000 que eu tinha informado lá nos pagamentos. A dedução por dependente, então ele tem um dependente, tem direito a essa dedução de R$ 2.275. E aqui percebam a despesa com instrução. Veja que dos 24.000 ele pode deduzir 7.123, que é o teto ainda dividido por 2, então 3.500 e pouquinho para cada um dos que tiveram essa despesa. E despesa médica, então, ela não tem uma limitação, né? Aqui, então, foi somado tanto o que ele pagou lá para o médico, quanto também para o plano de saúde. E a partir disso, a gente vai começar a olhar, e essa é a tela talvez a mais importante para fins de análise e cálculo do quanto cada um de nós, contribuintes, pode realizar de destinação. É a partir dessa tela que a gente tira aqueles percentuais que o Tiago trouxe para nós, lá no comecinho da live, né? Aqueles até 9% possíveis, que é um resumo da base de cálculo do imposto devido. Então, aqui é importante a gente destacar que o cálculo para efeitos da destinação, ele ocorre sobre esse valor aqui, o imposto devido, ou melhor dizendo, esse daqui, tá, gente? Imposto devido. Aqui no caso é o mesmo porque não houve dedução de incentivo. R$ 25.944. Então, isso significa que esse contribuinte exemplo aqui que a gente está utilizando, ele pode destinar um valor de até R$ 1.556, ou seja, os 6% possível agora na declaração, ele é calculado sobre esse valor, e não sobre o que é saldo a pagar. Tá? A dedução aqui, né, o imposto a pagar, não é sobre esse valor, mas sim sobre aquilo que ele gerou. O imposto gerado, o imposto devido que a gente chama, é uma linguagem fiscal, contábil, né, mas é importante que a gente visualize isso dentro da declaração, de que forma isso se comporta. Então, o imposto que esse contribuinte ele gerou no ano de 2024 foi de R$ 25.000. Como ele já teve retenção na fonte de 20.000, então ele ficou ainda com esse saldinho aqui de 5.944 a ser recolhido em DARF ou parcelado, enfim, a partir de 31 de maio. Né? Muito bem, mas o que nos interessa é saber a respeito de como fazer a destinação diretamente na declaração. Destinação, aqui você vai encontrar a expressão doações diretamente na declaração, elas são equivalentes, o efeito desse dinheiro indo para os fundos é o mesmo. Tá? Então eu vou clicar no menu, vou clicar aqui em doações diretamente na declaração, e ele vai me abrir então a possibilidade de fazer as destinações. Então vejo que eu tenho aqui duas abas, uma criança e adolescente e a outra pessoa idosa, que justamente vai me permitir fazer a seleção para os fundos. E Tiago, ele levantou muito a questão, mostrou aqui a diferença que existe entre os dois fundos, a destinação, né? Onde um está longe ainda, do idoso está longe de ser equiparado ao da criança e adolescente. Eu deduzo, Tiago, e aos que estão nos ouvindo e vendo aqui, de que o problema está aqui, que a pessoa não se atenta de que existe essa aba da pessoa idosa. Acaba preenchendo tão somente esse campo da criança e adolescente. Depois gera o DARF e acaba recolhendo apenas para este fundo. E o processo, gente, é muito simples, é muito tranquilo. Tá? Você vai aqui em novo, vai selecionar uma nova doação e o próprio programa, vejam que ele vai identificar para você, tá, quanto é possível fazer de destinação, valor disponível que você pode utilizar. E aí você vai selecionar se você quer deixar para o Fundo Nacional,
para um fundo estadual ou para o municipal. Essa é uma decisão de cada contribuinte, né, para onde ele vai realizar essa destinação. A gente recomenda, claro, que fique direcionado ao município, porque é a unidade mais próxima de você, né, com a qual você pode acompanhar a execução dos projetos ou como esse recurso ele vai chegar na ponta na execução de projetos, seja em projetos próprios do Conselho de Direitos ou então entregue, né, para projetos apresentados por organizações. Então, se eu optar pela opção do municipal, ele vai me pedir mais algumas informações. Então, são alguns cliques até que você concretize isso. Mas é de extrema importância. O Tiago também trouxe dados em relação ao potencial e a gente está muito longe de alcançar esse potencial. Então, tem muito dinheiro que ainda está na mesa que não está sendo utilizado, né? Então, aqui é uma forma de nós, enquanto contribuintes, fazermos a nossa parte, né? Em vez de muitas vezes, né, reclamarmos que nada está sendo feito com o tanto de tributo que a gente paga, aqui a gente tem essa possibilidade de deixar um pouquinho dele, pelo menos, né, mais próximo de uma execução possível e que a gente pode acompanhar. Então, eu tenho esse saldo de 778,33, eu vou selecionar para qual unidade da federação eu quero realizar a minha destinação. Então, inicialmente, eu vou pegar aqui Santa Catarina e vou pegar o município. Veja que estão todos os municípios que têm fundos, tá? Eles estão listados aqui. Tá? Em Santa Catarina, a gente tem uma particularidade que todos os municípios eles têm fundo. Então, fica fácil aí você escolher para qual deles mandar. Eu vou escolher mandar para Blumenau. Poderia utilizar o valor total de 778, mas eu vou dividir um pouco. Vou mandar R$500 para o fundo de Blumenau. Bom, mas eu ainda fiquei com um saldo de R$278. Eu posso fazer novamente o processo, selecionar aqui um outro estado. Vou aproveitar aqui que Prosas está situado em Minas Gerais. Tiago, agora, se tu puder só me dizer no chatzinho nosso aqui, me dá o nome de um município aí para o qual a gente vai fazer a destinação. Ou posso ir por qualquer um aqui. Governador Valadares, beleza. Vamos lá, então. Deixa eu achar aqui. Governador Valadares, ok, selecionei. E vou colocar o saldo que restou aqui disponível para essa doação, tá? 278,33, dou ok. Se eu quiser inserir uma nova doação, veja que eu não tenho mais disponibilidade. Ou seja, todo aquele recurso possível eu já estou fazendo aqui a destinação. E agora, gente, eu vou para o fundo da pessoa idosa e faço exatamente o mesmo processo. Tá? Vocês vão perceber aqui que eu tenho, de novo, R$778. E aqui é importante a gente dar esse destaque. No momento da declaração, a gente tem a possibilidade de mandar 3% para cada um dos fundos, limitado aos 6% que o Tiago apresentou antes também. Então, os primeiros 3% eu já encaminhei para o Fundo da Infância, para 2 municípios, e agora o do idoso, eu posso, por exemplo, mandar para o estadual. Vou selecionar o estado, vamos pegar aqui Rio Grande do Sul, e posso fazer a destinação integral para lá. Veja que, a partir do momento que eu informo o valor integral, o meu saldo ele fica zerado para essa doação. Tá? O que eu acabei não falando aqui para vocês, mas se vocês perceberam, esse valor aqui de dedução, de imposto a pagar, ele mudou. E eu quero voltar lá no resuminho da declaração, novamente, do cálculo do imposto, para mostrar como que a coisa acontece internamente no sistema da Receita.
O imposto devido, aquele sobre o qual nós vamos calcular o tanto que a gente pode fazer de destinação, ele permanece aqui, os 25.944. A diferença é que a partir do momento em que eu lancei aqueles fundos e informei o valor que eu estou destinando para eles, vai trazer para esse campo de dedução, de incentivo, o valor total que eu atribuí lá na aba de destinação direta, tá? 1.556. Por consequência, eu terei um novo imposto devido, que esse sim vai ser agora para efeitos de pagamento ou restituição para a Receita Federal. Considerando que eu tive lá os 20 mil, ainda me restaram 4 mil reais a serem pagos para a Receita de forma em parcela única ou ainda de forma parcelada. Bom, terminou? Não, não terminou ainda. Agora a gente vai fazer a entrega, né? Mas depois eu preciso fazer a impressão das guias. Essas guias elas precisam ser recolhidas. Recapitulando, se eu não tivesse feito a destinação, eu teria aqui 5.944 para pagar, porque eu não teria essa dedução. Fazendo a destinação, eu deduzo deste valor, mas ele tem que ser pago também, e a diferença é o que eu vou recolher para a Receita Federal. Então, o próprio programa, ele me permite que eu faça a impressão desses DARFs, tá? Eu não vou conseguir gerar eles aqui agora, eu acho. Deixa eu ver aqui. Não, vai dar sim, tá? Vamos ver se eu consigo trazer ele para a tela também. Não estou conseguindo trazer para a tela. Eu teria que compartilhar um outro. Mas, enfim, ele vai me trazer o DARF que eu vou realizar o pagamento. No caso, ainda vai acontecer da seguinte forma. Vocês lembram que para o Fundo da Infância eu selecionei dois fundos diferentes, né? Então eu terei, nesse caso, 2 DARFs para o Fundo da Infância, para ser recolhido, e eu ainda tenho o DARF do idoso também para fazer. Eu sempre vou ter que selecionar aqui a operação que eu vou estar fazendo, tá? É muito importante se atentar a esses detalhes. DARF, doações diretamente na declaração para o ECA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, e para idoso também, tá? E caso eu opte aqui depois, né, na questão daquela diferença dos 4 mil, eu posso então fazer aqui o parcelamento, parcelar aqui em 8 vezes, que é o máximo possível. Posso optar em fazer débito automático e realizar também o pagamento destes valores, tá? Bom, essa é a situação de quem tem imposto a pagar. Agora eu quero simular com vocês se a pessoa tem imposto a restituir. Eu vou excluir aqui as nossas doações para a gente fazer de novo e acompanhar aqui nesse quadro resumo como fica esse comportamento, tá? Gente, aqui é tudo simulação, são dados fictícios, tá? Só para a gente poder exemplificar. Eu vou voltar aqui no informativo que eu fiz desse contribuinte, e ao invés de ele ter aqui o imposto retido na fonte de 20 mil, eu vou colocar aqui o imposto retido na fonte de 28 mil. Tá certo? O que acontece? Esse contribuinte ele continua na situação de fazer a declaração por deduções legais, pelo modelo completo, e ele vai ter aqui, se ele não fizer absolutamente nada, ele tem aqui uma restituição de R$ 2.055,46. Tá? Então, caso ele venha novamente aqui, caso não, a gente quer que ele vá até essa aba das doações, né? Vou me corrigir aqui. Ele vai fazer o mesmo processo, vai selecionar, vai aparecer o saldo que ele tem, saldo disponível para ele fazer a doação, 778. De novo, aqui eu vou, para simplificar, eu vou colocar como sendo o nacional, mas o processo é o mesmo. Se ele fosse municipal, ele ia selecionar a unidade da federação, o município e o valor que ele faria a destinação. Para o nacional, então, aqui
Eu vou fazer o mesmo exercício, tá? Vamos fazer 500, veja que ele vai ficar um saldo aqui de R$ 278. Então, eu ainda posso mandar uma parte para o nacional, mandar uma parte para o estadual e mandar para municípios também. A diferença é que eu vou ter uma série de DARFs depois para fazer o recolhimento, mas nada impede que você faça dessa forma. Olha só, o que aconteceu aqui já no meu resultado. Tá? Já aumentou o valor da minha restituição e depois eu vou mostrar no resumo o porquê isso acontece. Tá? Pessoa idosa, vamos fazer a mesma situação, vamos lançar para o nacional. Olha aqui do ladinho, tá? Percebam, 2.833, e agora eu vou lançar o valor aqui, ó, 778,33, que é o valor disponível. O meu valor pulou para R$ 3.612. Como assim aumenta a minha restituição? Isso é muito legal, e de novo eu reforço assim que não é uma mágica, né? Mas é importante a gente conhecer esse processo. Vocês lembram lá do nosso imposto devido já desde o comecinho, quando a gente começou a trabalhar dentro do sistema, né? Os 25.944. Se eu não tivesse feito nenhuma destinação, eu teria lá os meus 2.000 e pouquinhos reais para restituir. Mas como eu fiz aqui a dedução de incentivo, esse valor diminui da minha base, do meu imposto devido, ele vai ficar menor, e por consequência, a minha restituição será maior. É uma poupancinha, que eu estou atribuindo aqui. Eu faço a destinação para o fundo que eu desejo, no caso da restituição, e eu ainda vou receber esse valor de volta, corrigido, dependendo do mês, né? Mas eu recebo ele corrigido pela atualização da Selic. Então, acaba sendo até um bom investimento, né? A Selic, ela está bem elevada, nós temos aí essa possibilidade. Tá? Uma outra informação que eu também acho que ela é pertinente, eu vou excluir de novo esses valores aqui, para mostrar que eu tenho aqui um campo específico para aquelas doações que eu fiz no decorrer do ano calendário. Então, eu tenho aqui várias possibilidades de informação. Então, por exemplo, se você fez uma doação para um projeto da área cultural, incentivo à cultura, eu vou selecionar aqui o código para o qual vai ser, então, feito esse encaminhamento, né? Ou para o qual eu fiz o depósito. Aqui é muito importante eu ter essas informações à mão, né, via recibo ou então documento que o proponente me encaminhou. Eu preciso informar o CNPJ, o nome do produtor, o nome do projeto junto ao Fundo da Cultura e o valor que foi pago. Então aqui eu vou colocar um valor aleatório de R$300 e vocês vão perceber que também vai ter alteração no meu imposto a restituir, tá? Olha só, ele já aumentou em função dessa informação que eu prestei. Também você fez lá uma doação para um projeto do desporto, da Lei de Incentivo ao Esporte, código 43. Você também precisa informar o CNPJ e o nome do proponente do projeto e o valor. Vamos colocar mais R$300 aqui para efeitos de demonstração, tá? Então, eu tenho aqui já, até o momento, 2.655 por conta dessas duas informações que eu prestei, tá? Vou lá no meu resuminho e vou verificar que já aparece aqui na minha dedução de incentivo os R$600 que eu fiz para cada um dos projetos das leis de incentivo atribuídas até então. Então veja que já houve aqui uma diminuição do meu imposto devido. Será que eu ainda posso fazer a destinação diretamente agora na declaração? Vamos dar uma olhadinha lá, doações diretamente na declaração. Primeiramente, criança e adolescente. Vou selecionar. Opa, eu ainda tenho a possibilidade de fazer um valor. Então vamos lá, vamos atribuir aqui 778,33. E vamos lá para a pessoa idosa
437,78. Percebam que houve uma diminuição aqui dos valores, até em função do que eu já atribuí antes para os projetos de lei de cultura e também o desporto. Tá? Então tá aí, eu consigo ainda assim utilizar, desde que esteja dentro do limite, obviamente, né? Eu consigo fazer a destinação para os fundos também. Quando é que esse processo ele não é possível? Tá? Vou voltar num deles aqui e vou colocar um valor de R$2.000. O próprio programa, opa, que pena que não apareceu aqui para vocês, mas o próprio programa ele vai trazer um quadro e vai te dizer assim, olha, você não pode doar todo esse valor, ou não poderia doar todo esse valor, porque extrapolou o limite legal, tá? Mas eu vou deixar o valor lançado, até porque houve esse aporte, né? Então eu preciso lançar ele para fins de informação junto à Receita, ao cruzamento de dados que é feito, para mostrar aqui para vocês que o valor máximo da dedução do incentivo ele ficou reduzido, né, por conta do limite, do teto, né. Aqui é importante só destacar, antes a gente tinha 1.500 e poucos reais, aqui tem um 816, porque a lei de incentivo ao esporte, ela carrega mais 1%. Tá? Então a gente chega aqui a 6% mais 1% por conta do esporte. Então a gente tem aqui esse montante, e só que os 2.000 que eu aportei, eu não estou conseguindo aproveitar ele de forma integral. Então é muito importante a gente observar esses detalhes, tá? De novo, né, nesse caso, como é restituição, eu não preciso, aqui no caso sim, né, se eu tivesse aqui a doação, deixa eu mostrar aqui, né, criança e adolescente, quando eu vou dar o clique para fazer, vai aparecer o valor zerado do meu disponível para realizar a doação, porque eu já consumi todo o meu limite possível de dedução, tá? Então, o que acontece é isso, gente. A gente tem que... É um processo que ele é relativamente fácil, tá? A gente só precisa ter uma atenção na hora do preenchimento. E, claro, a gente recomenda, sempre que possível, né, busque auxílio com algum contador que tenha condições de fazer essa checagem para você, né? Se você fizer sozinho, não tem problema, você pode fazê-lo também, observando sempre, no caso, as duas abas, né, criança, adolescente e pessoa idosa, para fazer a destinação para os dois fundos, escolhendo, né, a destinação, município, estado, ou mesmo o nacional. Nacional é um só, óbvio, né, mas estado e município você pode escolher da sua preferência, só lembrando de fazer depois os DARFs. E aí tem uma outra questão que também ela é muito importante, eu vou parar aqui agora o compartilhamento. Uma informação que ela é muito importante é com relação ao pagamento do DARF. Ele tem um prazo para ser realizado, que é o último dia útil do mês de encerramento das declarações. No caso, este ano será 31 de maio, o último dia útil para realizar os pagamentos. Tá? Então é muito importante você ter essa atenção, porque se você não realizar o pagamento do DARF no dia 31, a partir do dia 1º você passa a ser devedor do imposto. Tá? Porque veja que na simulação foi demonstrado que essa destinação ela fica, ela diminui do valor que você teria a pagar para a União, né? Então você acaba, se não fizer o pagamento da destinação, você acaba sendo devedor da União, e aí, gente, multa, juros, não tem perdão, tá? Então atentem-se a esses prazos, né? Ideal é que quando você já realizar a entrega, você já faça, né, os devidos pagamentos e deixa tudo resolvido, tá?
E outra informação importante é que esse dinheiro ele vai para os fundos. Tá? Os fundos depois, né, conforme a legislação, eles vão abrir editais de chamamento para que as entidades possam apresentar os seus projetos e receber o recurso do fundo. Tá? Pelo programa, não é possível, tá, fazer a destinação diretamente para alguma entidade, tá, para algum projeto. Tá? Antes eu mostrei ali para quem fez para a cultura, fez para o esporte, é porque isso ocorreu no ano anterior. Então ali sim você fez diretamente para alguma organização, para algum projeto em específico. Agora aqui na declaração, apenas para os fundos, e o dinheiro de lá, então, mediante editais, eles vão para as organizações que vão executar. Tá? Viu como é fácil? Esperamos que você, na sua próxima declaração, faça essa destinação, mas uma coisa é muito importante, você precisa mandar a DARF e o comprovante de pagamento para nós. Aqui nesse vídeo fica o meu telefone e o e-mail para que você possa enviar a DARF e o comprovante de pagamento. Aguardamos a sua destinação.